senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e do fanpage da Câmara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação da presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amici. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Solicito ao vereador Valmir que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Boa noite a todos. Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. É como o óleo fragrante sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura da ata de sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, fique sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 09/2025. Altera a lei número 3.701/2019 e dá outras providências. Data de entrada 12/2/2025. Autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 09/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10/2025. Dispõe sobre a aplicação de medidas administrativas de prevenção e combate ao roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas no município de Tietê. Data de entrada 12/2/2025. Autoria Valmir Jacomazzi. O projeto de lei número 10/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 45/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade da implantação em nosso município do sistema Muralha Digital para controle e monitoramento de veículos nas entradas e saídas da cidade. Data de entrada 13/2/2025. Autoria Mário Domingues Júnior. Em razão dos requerimentos números 45 e 46/2025, serem de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Paladini para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 45/2025. Peço a palavra ao vice-presidente. Com a palavra, novo presidente Mário Júnior. Referente ao pedido desse requerimento, Muralha Digital, ela vem aí nos ajudar. Porque essa muralha digital, ela é muito precisa. Ela já registra a data, a hora, a placa do veículo, ajuda a coordenar, né, aos veículos e fornece dados em tempos reais. E essa implantação da muralha digital nós temos aí na cidade de Piedade, de Tatuí e algumas outras cidades. Acho muito importante na ajuda da segurança nossa. Obrigado pela palavra. Continua em discussão o requerimento 45/2025. Está em votação o requerimento 45/2025. Está parado.
Requerimento 45/2025, aprovado. Requerimento 46/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, informe esta Casa de Leis se está previsto no orçamento da autarquia a implantação de rede de esgoto no bairro Terras de São Roque. Requeiro ainda, caso não haja previsão, que sejam realizados os devidos estudos, urgente para tanto, encaminho a esta Casa de Leis as informações relativas ao valor da obra e previsão de início de implantação. Data de entrada, 13/2/2025, autoria Mário Júnior. Está em discussão o requerimento 46/2025. Está em votação o requerimento 46/2025. Requerimento 46/2025, aprovado. Requerimento 47/2025, a fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências no sentido de notificação da empresa responsável pela realização de serviço de pavimentação da estrada vicinal Frederico Zambianco, a fim de que providencie os devidos consertos nos trechos cujo asfalto está danificado. Data de entrada, 13/2/2025, autoria Marcos Canatelli. Está em discussão o requerimento 47/2025. Peço um pouquinho a palavra, secretário. Com a palavra, o vereador autor Marcos Canatelli. Hoje eu passei vindo lá da Conceição, só num ponto eu contei 26 lugares danificados. Eu acho que está na hora de tomar uma providência de dar uma cuidada nessa pista, porque vários carros pegar o buraco lá vai danificar e danificar muito. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 47/2025. Primeiramente, vereador Marcos, eu peço para assinar em conjunto. Infelizmente, nós estamos com a vicinal aí, sem... Ela está totalmente desleixada já, né? Não foi inaugurada, né? Sem inauguração, e já está toda aí danificada. Então, vamos pedir aí para que venham dar uma manutenção rápida nela aí. Está em aberta a votação do requerimento 47/2025. Requerimento 47/2025 aprovado. Requerimento 48/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se a banda filarmônica tieteense continua em atividade e em quais eventos a mesma está programada para se apresentar este ano. Requeiro ainda, caso a resposta seja negativa, que envie os devidos esforços no sentido de reativar o funcionamento da banda. Data de entrada, 13/2/2025, autoria Marcos Canatelli. Está em discussão o requerimento 48/2025. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Marcos Canatelli. Tem muitas pessoas que estão pedindo se a banda está ainda, ela está em atividade ou não. Então, se não tiver atividade, para a gente ver se ela volta nas atividades. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 48/2025. Está aberta a votação do requerimento 48/2025. Requerimento 48/2025 aprovado. Requerimento 49/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da mudança no itinerário de transporte coletivo no bairro São Roque, a fim de que o mesmo passe por toda a extensão da rua Valeriano Pisol. Data de entrada, 13/2/2025, autoria Raquel Bazelotto e Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 49/2025.
Está aberta a votação do requerimento 49/2025. Requerimento 49/2025 aprovado. Requerimento 50/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie um aumento na fiscalização dos vendedores ambulantes que atuam no município. Data de entrada, 13/2/2025. Autoria, Raquel Bazelotto e Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 50/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel. Uma vez que temos aqui a Marli, que é vendedora, paga seu imposto certinho, e ela me procurou, devido que vem vários ambulantes de fora fazer a venda aqui na praça, até mesmo quando tem uma grande movimentação, que é na parte de algum evento que tenha na cidade, ela sempre pede para vir a fiscalização e ela está tendo problema com isso porque não está vindo essa fiscalização. Então, eu peço, né, que tenha como uma principal fiscalização para que não ocorra isso. Que se tem uma placa grande, né, na entrada ali, que é proibido a venda de ambulantes aqui em Tietê, e a gente vê que não está tendo essa fiscalização. Então, eu peço que seja mais rigorosa essa fiscalização com esses ambulantes aqui. Que todos têm o direito de ter o alvará, né, que vá lá, faça certinho o seu alvará e venda também. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 50/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amici. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, novos vereadores, presidente da casa, né, as pessoas que nos assistem, secretário de governo e toda a população que nos vê pela internet, né? Esse requerimento ele surge num momento importante que nós discutimos sobre, informalmente, em vários debates, né, que um dos pontos principais para a melhoria das obras, do investimento no município é o aumento de receita, né? Então, se eu tenho a possibilidade, em alguns momentos, de ter essa expansão, não só de receita, como de emprego no município também. Um dos caminhos é a legalização, porque muitas dessas pessoas, elas são externas à cidade mesmo. Então, elas vêm, arrecadam, até mesmo em festas, né? Vêm, trazem, né, aqui a sua barraca ou algo do gênero, ganham todos os dividendos para elas individualmente e nenhum imposto deixa para o município. A gente está falando aqui de querer mais impostos. Na verdade, é fazer o correto, né? Então, se há uma proibição legal dentro da legislação municipal, que se cumpra e beneficie a própria população que queira, os pequenos empreendedores que queiram realmente contribuir positivamente para o crescimento da cidade. Continua em discussão o requerimento 50/2025. Está aberta a votação do requerimento 50/2025. Requerimento 50/2025 aprovado. Requerimento 51/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis quem são os responsáveis pelas obras de implantação de tubulação na rua Orlando Fré, no bairro Vila Ipomeia. Requeiro ainda que informe se, após a conclusão das obras, haverá apenas a colocação de asfalto no trecho cuja tubulação está sendo implantada ou se haverá um recapeamento completo da rua. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 51/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vice-presidente e vereador Lauro Paladini. Esse requerimento tem como intuito colher um pouco mais de informações através da solicitação de moradores dessa rua, né, a Orlando Fré, mas que de fato já é meio esquecida há algum tempo por algumas
alguns governos passados, tanto em iluminação quanto em o asfalto lá, né? Então, para a gente colher informação, ver quem são os responsáveis, se são de fato quem a gente imagina e qual vai ser o proceder após a colocação dessa tubulação. Eu tive lá, é uma tubulação bem, digamos, grande, né? Então, vai ter aí um dano bem exposto na rua. Então, para a gente entender como vai ser feito esse trabalho e o posterior dele. Obrigado. Continua em discussão requerimento 51/2025. Está aberta a votação por requerimento 51/2025. Requerimento 51/2025 aprovado. Requerimento 52/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a intensificação da fiscalização do comércio e consumo de bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos e similares em espaços públicos, tais como praças. Conforme os argumentos acima apresentados, instauro que, quando couber, a devida aplicação das sanções previstas na legislação em vigor, a fim de resguardar a saúde e o bem-estar da população, especialmente das crianças e adolescentes. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Leandro Amici e Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 52/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o senhor vereador Leandro Amici. Então, esse requerimento vai ao encontro de uma discussão que foi colocada aqui na sessão anterior, da semana passada, né, pelo nobre vereador Valmir, né, sobre a reativação do COMAD, né, desse combate às drogas, de estratégias eficientes de combate às drogas. E acredito que parte desse combate depende do poder público, né, com certeza. E é muito notório, eu vejo aqui, nas cidades da região, na maioria das cidades, a falta desse combate, em especial no que tange a criança e o adolescente. Então, eu tenho uma guarda municipal, eu tenho uma polícia militar, né, e não estou criticando o trabalho dessas pessoas, né, porque são muitas demandas, mas essa é uma demanda especial para a gente, porque eu trato de pessoas vulneráveis. Apesar de o adolescente estar ali, todo feliz, achando dono de si, ele não responde, né, criminalmente por isso. E ele também tem responsáveis por isso, são adultos, né? Ele não deveria estar, muitas vezes, depois das 22 horas, como diz o ECA, aqui na praça. Mas, para além disso, ele está na praça consumindo bebidas alcoólicas e outras drogas, porque não é incomum você passar e sentir cheiro de maconha ou algo do gênero, e cigarros eletrônicos e cigarros comuns. Todos eles são proibidos diante da lei. Para o menor, todos são proibidos. Então, o álcool e o cigarro são drogas lícitas, né, permitidas por lei, para maiores de 18 anos. Então, há que se ter uma fiscalização, porque eles, em tese, não têm a maturidade para fazer essas escolhas. Se eles o fazem em casa, o pai é responsável, mas fora de suas casas também, esses pais ou adultos são responsáveis por eles. Então, se não há uma ação por parte dos responsáveis, tem que haver do poder público de fiscalizar para que, se necessário, haja a devida punição daqueles que são responsáveis por eles. Se ele não consegue controlar, que dê esse subsídio, esse apoio psicológico, psiquiátrico, médico, né? Porque nós vemos jovens com 12, 13 anos consumindo álcool excessivamente, e álcool que é vendido de forma desmedida por alguém, né? Muitos deles são coisas ilícitas também, porque são bebidas falsificadas, são coisas que você não sabe qual é a origem de fato, fora os ilegais, né? Ou todos que são realmente decretados como legais. Então, eu peço, né, ao Poder Executivo que tenha uma atenção especial a essa demanda, porque nós estamos falando de jovens que logo serão adultos, e quanto mais inconsequentes forem na infância e na adolescência, não tiver um sistema de monitoramento e acompanhamento, pior vai ser para o futuro do município. Você não consegue uma parte, nobre vereador? Sim. Pode ficar à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres colegas aqui, aqueles que nos acompanham, o secretário, mais uma vez aqui conosco, acompanhando esta sessão. É muito pertinente
esse requerimento. Eu moro no bairro São Pedro, então eu acompanho e vejo de perto essa situação, né? É triste você passar em alguns lugares em que você bate o olho, é adolescente de 13, 14 anos com um copo enorme, com esse vape estourando para todo lado. Não somente o vape, como também o... me recordo agora? Narguilé, né? É surreal o que tem acontecido, né? E todo mundo sabe que esse vape aí é muito mais viciante do que o cigarro e causa danos muito mais graves e rápido do que um cigarro. E o cigarro já é muito venenoso. Então, quero pedir a permissão dos nobres colegas para mim assinar em conjunto, acompanhar esse requerimento, e esperamos aí que o executivo, aqui representado pelo nosso nobre amigo, colega Lucas, né, e que o executivo realmente coloque isso na ponta da lança e siga em frente. Muito obrigado. Eu queria uma parte, nobre vereador, por gentileza. Aproveitando esse gancho, eu acho de suma importância e muito pertinente esse assunto, e eu quero que a gente faça uma reflexão sobre isso. Há algumas pessoas mais experientes, né, vamos dizer aqui, que nós somos do tempo que tinha o Bentão na praça, 10 horas da noite ele desligava o disjuntor, não ficava um, porque havia mais disciplina, né, mais obediência por parte dos jovens, e que isso hoje não existe mais, infelizmente, né. Valores e princípios estão se perdendo por muitas influências aí externas, né, além em casas, que tem feito a molecada se desandar. Mas eu quero ressaltar um ponto que eu acho que é de fundamental importância. Nós temos alguns estabelecimentos, principalmente aqui pelo centro, nos arredores, lá no São Pedro inclusive, que vendem esse tal de copão, né, que está na moda o tal do copão, que eu nem sei o que tem lá, mas não deve ser coisa muito boa, né? Para estar dentro daquele copão deve ter um monte de substância que muita gente nem sabe o que é. E eu entendo que aquilo ali é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Então, eu gostaria também de subscrever, né, com os nobres vereadores esse requerimento, e que a fiscalização seja mais eficiente, né, em relação a esse assunto, e particularmente a esses estabelecimentos, porque é fato e notório a compra desses copões pela juventude, pela molecada, e se vende discriminadamente, né, sem pedir documento, enfim. O estabelecimento, ele pensa na sua lucratividade, ele quer ganhar o dele e ponto, não quer saber das consequências. Então, eu acho muito pertinente esse assunto levantado aí pelo nobre colega, né? Eu entendo que é extremamente relevante, porque nós estamos falando do futuro da nossa cidade, né? Nós estamos falando de futuros, teoricamente, né? Seria, que hoje está muito na moda, ser influencer, ser cantores, e nada contra isso, mas eu acho que se acabou se perdendo, né, doutor João? A vontade de se perguntar, o que você quer ser? Eu quero ser delegado, né? Eu quero ser mecânico, eu quero ser vendedor, eu quero ser professor. Isso não existe mais hoje na nossa juventude atual, infelizmente. Então, eu acho que a gente resgatar alguns valores, isso vai ser de suma importância. E a gente conseguir bloquear esse consumo desenfreado de bebidas e drogas, eu acho que é de suma importância para a sociedade. Obrigado. É só uma palavra, nobre vereador. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste pela internet, o Lucas, que está aqui, secretário do governo. Peço também para subscrever. É um assunto muito, muito sério, né? Muito relevante, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu acho que, principalmente, esses cigarros eletrônicos aí, que está acabando com muita saúde, muita vida, né? Muitas vidas se perdendo aí através desse cigarro eletrônico. Hoje mesmo teve uma procura de um adolescente. Infelizmente, é complicado. Você vê a família sofre muito mais. O problema é a família está sofrendo junto, e isso aí a gente tem que fazer de tudo para amenizar. Que o órgão público, que cuide com carinho disso aí, principalmente agora vai ter o carnaval, não só no carnaval, claro,
continue depois do Carnaval também, principalmente aqui no centro. Então, peço para subscrever, eu acho que é de suma importância esse requerimento. Muito obrigado. Então, só para concluir minha fala, todas as falas, agradeço as falas pertinentes, né? Eu e a Raquel agradecemos muito, e essa colaboração, o subscrever é importante para nós, para mostrar a relevância do projeto, do requerimento, aliás, mas deixar bem claro que não é que a polícia seja ineficiente. Eu sei de casos, até o nosso serventuário aqui, Robson, comentou sobre casos que já houve apreensão do comerciante, que foi penalizado, mas tem que ser ainda mais incisivo nesse aspecto, porque isso causa um descontrole. Então, esse jovem chega no dia seguinte na escola totalmente descontrolado, ele não consegue aprender, porque há uma queima neuronal muito forte com o consumo de álcool e outras drogas. Correto? Casos de saúde, eles passam a não se alimentar direito. Então, cria uma série de transtornos que você não consegue resolver na escola. E o principal problema está fora da escola. Correto? E a fiscalização, ela não é também só para penalizar o responsável, é muitas vezes para dar um suporte, como o Valmir, que é muito engajado com as questões do Rogério de Souza, né, o Mário também. Sabe quantos jovens, às vezes, são internados nessas condições e a família não sabe mais o que fazer. E eu compreendo as famílias, porque faltam recursos. Então, a fiscalização também é uma forma de apoio a esses familiares que lutam pelos seus filhos, netos, né, sobrinhos, de força, né, externa, para fazer valer a legislação e, de alguma forma, tentar coibir, pelo menos, a venda. Porque, se não há venda, fica mais difícil o consumo, né? Tá certo? Então, muito obrigado. Continua em discussão requerimento 52/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Falando a respeito, né, de internações e tudo mais, exatamente o que eu quero frisar nessa breve fala. Eu tenho uma família que tem uma jovem, deve ter uns 21, 22 anos. Faz um mês que eu estou tentando achar um espaço para que essa jovem seja internada. E não conseguimos. Resultado de quê? Tudo isso que está sendo aqui exposto hoje. Exposto nesse requerimento. Ou seja, se a gente pode evitar que chegue a esse ponto, vamos fazer o nosso possível, né? Vamos fazer o nosso melhor. Né? O executivo que tente melhorar nisso, para não ter que gastar com internações. Porque, infelizmente, esse vai ser o caminho. E é triste de ver. Toda semana, todos os dias, praticamente, eu vejo essa adolescente na rua e a família falando que ela quer e não consegue ser internada. Resultado de tudo isso que a gente aqui expôs nesse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 52/2025. Quero parabenizar os vereadores, autores desse requerimento, e vejo a preocupação dos senhores junto aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Isso é de suma importância. Que nem os nossos pais falavam, né? Vamos dobrar o cipó enquanto é verde, depois não dobra mais. Está aberta a votação do requerimento 52/2025. Requerimento 52/2025, aprovado. Requerimento 53/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade de, após a realização dos devidos estudos, encaminhe a esta Casa de Lei um projeto de lei que institua um programa de eficiência energética municipal em nosso município, conforme minuta que segue em anexa. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Raquel Bazelotto e Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 53/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel. Boa noite a todos os nobres vereadores, boa noite a todos os funcionários da casa, boa noite a todos que estão aqui assistindo e todos que nos assistem pela internet. A presente proposição desse projeto
visa ajudar o município a economizar energia elétrica, incentivar o uso consciente de energia por meio de campanhas educativas e ações de conscientização, promover a conscientização sobre recursos disponíveis, incentivar a adoção de práticas simples, mas que tenham um grande impacto, e promover a utilização de fontes de energia limpa e renovável. O Programa de Eficiência Energética Municipal, PEM, de Tietê, é para promover o uso eficiente da energia elétrica, reduzindo desperdícios e envolvendo diversas ações para otimizar o consumo energético em diferentes setores, com uma forte enfoque em inovação e sustentabilidade. O programa pretende incentivar a adoção de tecnologias e práticas que aumentam eficiência energética, beneficiando o município, contribuindo para a sua sustentabilidade e eficiência operacional. Consiste na introdução de boas práticas de gestão de consumo e de conceitos de eficiência energética na esfera municipal. O instrumento serve de apoio à administração pública para o conhecimento, gerenciamento, planejamento e controle do uso da energia, possibilitando a redução do consumo pela identificação de oportunidades nas unidades consumidoras da Prefeitura, sobretudo abrangendo o consumo de eletricidade em edificações e pela iluminação pública. Trata-se, portanto, de um diagnóstico da situação energética do município, que orienta o administrador para as ações de eficiência energética, que devem ser implantadas. Uma vez implantadas, promove a redução do consumo e, consequentemente, redução dos gastos públicos com energia. Uma vez, com o mês de janeiro, aí a gente teve um gasto de 246 mil em energia. Se a gente colocar aí, no ano dá 212 milhões. Então, gostaria de estar pedindo, né? E agradeço. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 53/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Então, o requerimento proposto, né, pela Raquel e por mim, ele tem um caráter educativo mesmo. E por observarmos que dentro da esfera pública, a gente sai e esquece de apagar a luz, né? A gente sai e esquece de desligar o ar-condicionado. Então, são pequenas ações de reeducação. Nós precisamos nos reeducar. Em casa, é muito comum os pais, né, aqui quem teve filhos, fulaninho, sai do cômodo, apaga a luz, fulaninho, sempre o pai é o chato que está cobrando, né? Porque normalmente é ele que paga a conta, cobrando dos mais jovens que façam isso. Então, quem foi filho já ouviu, né? E os mais antigos era mais ainda, que não era do tempo que não era da energia, e começaram a apagar. Eu lembro do meu pai, que para ele é a morte. Ele olhar assim, por que esse ventilador está ligado se não tem ninguém aqui? Né? Então, só que a educação é algo que deve partir da escola. Então, a escola começa a trabalhar essa educação, mas muitas vezes os professores precisam ser orientados. Então, hoje existem programas da Electro e outros que têm que ser pensados pelo executivo, de parcerias público-privadas também, para a formação desses jovens, desses professores e do próprio funcionalismo público, para ter essa eficiência energética. Assim como pensar, né, estratégias para formulação de projetos. A gente teve num evento, né, o cara presidente e o nobre vereador Valmir, né, falando sobre a importância de ter um projetista e alguém que pense projetos para o município. Né? Hoje, muitos fundos estão perdidos esperando projetos para destinarem verbas. Então, não é porque não existe a verba. Então, o FEIDRO, né, que é um grande órgão, tem milhões lá, né, para serem concedidos para questões ambientais, né, e outras mais, e muitas vezes não chegam ao município porque faltam estratégias como essa. Então, a gente tem que pensar, quando fala da eficiência energética, é a reeducação e educar as pessoas também para pleitearem esse direito. Então, a FEIDRO financia muitas vezes usinas, né? E todas as ações que possam ser associadas à eficiência energética, à questão ambiental, ao impacto ambiental. E a escola precisa
disso, o município precisa disso, e com certeza nós conseguiríamos fácil diminuir em 10%, que daria aí uma economia de quase 300 mil por ano, né? E fazemos muita coisa com 300 mil em gasto de energia, se nós passássemos por uma reeducação dos nossos gastos, né? Não digo que todos não são educados, mas eu posso falar por mim, que eu muitas vezes esqueço, deixo quando eu saio da sala de aula, quando eu faço, e por esquecimento, por falta de hábito mesmo, né? E desse pensar mais eficiente. Ok? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 53/2025. Só um complemento, esse requerimento da fotovoltaica, vamos falar assim, lá atrás eu conversei com o poder público, mas não tivemos nenhum sucesso. É uma iniciativa do governo federal, através da ANAEL, se eu não me engano, né? ANAEL, e que regulariza essa aplicação. É muito importante isso aí. Eu vejo que muitos países, muitos lugares estão trabalhando e estão usando a fotovoltaica. É o momento e a gente tem que aproveitar a situação. Porque se a gente pegar a conta da SAMAI ou da prefeitura, é muito alta. Hoje a SAMAI deve gastar uns 500 mil por mês de elétrica. Então, é para se pensar nesse investimento. Está aberta a votação do requerimento 53/2025. Requerimento 53/2025 aprovado. Nós não vamos falar o requerimento 54/2025 por um eventual problema. O vereador Kiko não pôde estar presente hoje, então a gente vai deixar para a próxima sessão. Requerimento 55/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da realização de melhorias na iluminação do complexo esportivo Luiz Aparecido de Assunção Prado, localizado na Praça Santina Belotto Franzini, no bairro Povo Feliz, a fim de que a população possa usufruir do espaço no período noturno. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 55/2025. Está aberta a votação do requerimento 55/2025. Requerimento 55/2025 aprovado. Requerimento 56/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências com relação a uma melhor execução do serviço de limpeza das sarjetas que, em alguns pontos do município, estão tomadas pelo mato. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 56/2025. Está aberta a votação do requerimento 56/2025. Requerimento 56/2025 aprovado. Requerimento 57/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis quando serão concluídas as obras de construção da Avenida da Caminhada, na Avenida das Seringueiras, no bairro Povo Feliz. Requeiro ainda que informe quando serão ligadas as luminárias dos postes instalados na avenida. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 57/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Quero parabenizar o nobre vereador por esse requerimento. Estava pensando em colocar ele na próxima sessão. É muito importante e pertinente, visto que está lá, praticamente obra entregue, no escuro, né? No escuro entre aspas, porque tem os postes, né? E ali foi até engraçado alguns pontos de luz que colocaram ali, porque eu passo sempre estou rodando por ali, no Povo Feliz,
E tem luminária embaixo de um poste. Carro, né? Tem luminária embaixo de poste. Então, eu imagino que essa luminária colocada embaixo do poste tenha sido feita para quando o poste apagar, tem luminária. Só que nós ainda não vimos a luminária acesa. Mas acreditem, não é um poste não, são vários postes. Eu bati o olho e desacreditei. Eu falei, gente, por que não colocou a medida no meio de um poste, entre um poste e outro? Não, Aí penso que não, está embaixo de um poste, a luminária acende um pouquinho, aí no lugar que deveria ter, não tem. Vai ficar escuro, por causa da distância dos postes e um monte de árvore. Ou seja, Tudo isso tudo. mais uma aí, né? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 57/2025. Está aberta a votação do requerimento 57/2025. Requerimento 57/2025 aprovado. Espera aí. Raquel, vai. Requerimento 58/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da construção de uma arquibancada no estádio municipal Narciso do Alpozo Arruda, localizado na Avenida das Seringueiras, número 1162, no bairro Povo Feliz. Data da entrada, 17/2/2025, autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 58/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Valmir Giacomazzi. Aproveitar e falar dos 3 requerimentos, os 4, né? Os 3, lá do Povo Feliz. O primeiro é a pracinha, que foi inaugurada, acho que no ano passado, meados de 2024. Por sinal, uma bela numa praça. Só que à noite, que as crianças têm possibilidade de brincar, você vai lá, tá uma parte escura, de vez em quando ela acende, de vez em quando ela fica acesa e de vez em quando está toda apagada. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa pracinha funcionar mesmo, né? Para o pessoal lá do Povo Feliz usufruir com seus filhos, né? Fica uma bela de uma praça. Então, é só a gente ter um pouco mais de cuidado com a parte da iluminação. Falando de iluminação, também estou muito descontente com a iluminação de Tietê, com o pessoal que toma conta da iluminação de Tietê. Esse contrato aí, eu acho que a gente, como vereador, tem que pegar um pouco mais no pé desse pessoal aí, viu? Porque muita reclamação de iluminação, muita reclamação. Você anda para o Tietê à noite, principalmente, pode pegar o carro aqui no centro, tem várias lâmpadas apagadas. Nos bairros nem se conta quantas lâmpadas apagadas estão. Então, eu acho que a gente tem que cobrar um pouquinho mais esse pessoal, esse contrato aí vigente da iluminação pública de Tietê. Na parte da avenida, como o nobre vereador Labareda falou, até que ficou boa, não ficou ruim também. Só que os postinhos lá estão todos apagados. O pessoal gosta de fazer uma caminhadinha à noite lá, você vê lá, o pessoal sai na rua, principalmente agora nesse verão, essa temperatura alta, e está toda apagada. E eu acho que também a gente vai ter que ver bastante coisa lá daquela avenida, porque esses postinhos que foram instalados lá, a maioria está com os fios meio soltos, que eu vi bastante coisa lá, eu andei por lá, e essa é a reclamação do pessoal lá do Povo Feliz. Infelizmente, ainda não foi ligado esses postinhos. E a outra é referente ao campo de futebol, né? É um campo de futebol muito bonito, está sendo bem cuidado. Parabéns para a administração que agora está tomando conta do campo, né? Só que o povo vai assistir lá, só que fica em cima do barranco lá, sem uma arquibancada. Então, até legal lá, porque tem as árvores lá, tem uma sombra legal. Então, eu acredito que não é difícil a gente fazer, é difícil fazer o barranco todo, mas uma parte do barranco, 2, 3 ou 4 degraus, eu acredito que dá para fazer e acomoda a população lá, que vai assistir, que vem assistindo a Copa Tietê, que gostam da Copa Tietê, né? Nos bairros, principalmente no Bertola, na Coab, no Povo Feliz.
e eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para a população ficar mais confortável, né? Você vê, vai criança, vai idoso, vai velho, e até cadeirante, e não tem essa mobilidade para ficar todo mundo lá acolhido. É isso, presidente. Obrigado pela palavra. Continua em discussão requerimento 58/2025. Está aberta a votação, requerimento 58/2025. Requerimento 58/2025 aprovado. Requerimento 59/2025. Há fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências urgentes no sentido do conserto da grade da Boca de Lobo, localizada na rua José Joaquim, no bairro Paraíso. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão requerimento 59/2025. Eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador autor Silvio Freitas. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores da casa e senhor secretário e público aqui presente. E também aqueles que nos veem através de seus dispositivos eletrônicos. As imagens falam por si, né? Todo serviço deve ter uma funcionalidade e ser também apresentável, aceitável em sua aparência, o que não se vê aí, né? E isso se repete em muitos outros bueiros, ou chamado Boca de Lobo, na cidade toda. Oferece risco e são mal feitos, então deve-se exigir de quem fez que o faça bem feito, seja funcionário da prefeitura ou seja um prestador de serviço terceirizado. Aos servidores, compete aos seus gestores, supervisores, encarregados, exigir, né, do executor que se faça bem feito, senão faz de novo. E aquele que é um prestador de serviço não recebe enquanto não refazer o serviço. Então, a solução é possível. Temos que cobrar do responsável. Muito obrigado. Continua em discussão requerimento 59/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Eu queria corroborar para o seu pedido, que foi muito pertinente, e quando você disse que se repete pela cidade, é importante a gente observar. Claro que são obras que foram feitas há muito tempo, né? Mas é uma problemática, porque muitos desses bueiros estão em esquinas e inviabilizam totalmente o trânsito. Por quê? Eles têm depressões muito grandes. Então, quando você precisa virar uma curva, você tem que passar muito distante da curva para não cair no buraco, né? Porque alguns deles, você veja no Bonanza, é uma vala mesmo. Então você tem que ir mais para a sua direita ou a sua esquerda para desviar do buraco, consequentemente um outro veículo vem vindo, e ali mesmo no Bonanza já vi colisões, porque um quer desviar do bueiro que está desse lado, o outro desse lado, e acaba ficando no meio da rua. Então é uma coisa a se rever em relação a vários bueiros da cidade que tem esse mesmo perfil. Esse ainda é plano, é num lugar mais plano, né? Mas aqueles que são em descidas é um declive. Então são piores, porque eles têm uma grande vala, e que se um carro ele for mais próximo do bueiro, ele vai cair, daí ele não sai, certo? Então é extremamente perigoso para o trânsito. Uma pessoa mais desatenta que queria desviar, né, gera mais um problema. Ele capta a água, mas não tem eficiência para o trânsito das pessoas e trânsito de veículos ali, né? Então é algo a se observar também, quando possível, né? Ou pensar uma reestruturação para esses bueiros que seja feito de forma que seja eficiente tanto para a captação de água quanto para o trânsito local. Obrigado. Continua em discussão requerimento 59/2025. Vou aproveitar nesse requerimento fazer uma fala que eu já vi numa cidade aí que a gente aprende com quem faz melhor do que a gente. E eles têm lá uma regra
limpa ou não, eles dão uma manutenção periódica nas bocas de lobo. Eles passam limpando periodicamente, fazendo a limpeza e manutenção da boca de lobo. Isso ajudaria muito também a vazão no dia de chuva. Porque muitas vezes fica lá, você só vai saber no dia da chuva o que aconteceu, né? E você mantendo isso aí periódico, uma limpeza, no dia de chuva está mais tranquilo, né? A vazão vai ser mais fácil. Continua não, perdão. Está aberta a votação do requerimento 59/2025. Requerimento 59/2025, aprovado. Requerimento 60/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências no sentido de adequar o sistema tarifa zero ao horário de entrada e saída dos alunos da Escola Plínio Rodrigues de Moraes e da ETEC Dr. Nelson Alves Viana, ou contratar um transporte fretado para atender esses alunos. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Carlos Labareda e Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 60/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Carlinhos Labareda. Já é uma discussão que já vem de tempo, né? Desde o ano passado esse problema. E quero aqui mais uma vez dar voz às mães, pais, responsáveis e alunos adolescentes que estão frequentando o Plínio e a ETEC. Eu utilizo o ônibus também e é um absurdo o que acontece nas linhas, nos horários de entrada e saída de ônibus das escolas. Simplesmente lotado. Já peguei ônibus na frente do Plínio, que os alunos saíram, ficou uns 20 alunos para trás porque não cabia dentro do ônibus. E aí, detalhe, os que entraram não passavam na roleta, porque não cabia. Ou seja, simplesmente um absurdo. Aí o ônibus chega na Bela Vista e para subir a Bela Vista, todo mundo começa a rezar dentro do ônibus, porque não sobe na Bela Vista, gente. Ou melhor, sobe, mas sobe daquele jeito, né? Queimando a embreagem, e todo mundo ali dentro na oração, para que aquele ônibus não perca o freio e não desça. Eu estou aqui com um relato de uma mãe que ela nem sabia que eu ia colocar esse requerimento junto com a vereadora. Agora, que ela acabou de comentar, Carlinhos, hoje aconteceu com a minha filha, no ônibus, um absurdo. Ônibus lotado, a bolsa dela encostou numa mulher que xingou ela de tudo que é nome. Minha filha chegou em casa chorando. Eu acho que deveria ter um ônibus só para estudantes, segundo ela, porque eles juntos com essas pessoas sem educação, fica difícil, sem os pais por perto para defender. A mulher ficou nervosa em tempo de bater na minha filha. Ou seja, é um caos, gente. Um caos que quero pedir encarecidamente ao Executivo para que não meça esforços para resolver. É aumentar a linha? Pode aumentar só em 25%. Aumenta em 25%, contrata um outro ônibus fretado, coloca nos principais bairros que tem dado mais problema com relação a isso. Porque a hora que acontecer um acidente, aí todo mundo vai querer tirar da reta. Infelizmente. E reafirmo mais uma vez, estou aqui dando voz a todas as mães, pais, responsáveis, adolescentes. Recebi uma foto há uma semana e pouco atrás, uma adolescente bem branquinha, a mãe tirou foto dela, ela toda torrada, vermelha, chegou em casa 2 horas da tarde, lá no São Pedro, porque não tinha ônibus. Não tinha ônibus, ela foi embora andando, já lotou, não cabia mais ninguém. Inclusive tem motorista que já fala, nem entre que não cabe mais, fica aí, espera eu voltar a ouvir um próximo e é isso, fica por isso. Então, quero pedir a colaboração dos nobres colegas, que ajude a minha vereadora Raquel a aprovar e que o Executivo aí escute esse apelo, que não é um apelo só meu, mas é de todos os pais
e responsáveis desses alunos. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 60/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Tenho que endossar essas falas como professor. Recebi ao longo desses dias e está para o dia 11 no meu requerimento, então vou retirar o requerimento, eu não vou apresentá-lo. Né? É uma demanda que tem surgido porque criamos um problema no passado sem querer criá-lo, não sei se foi pensado, né? Porque ao implantarmos tarifa zero, nós pretendíamos trazer maior acesso e mobilidade urbana a toda a população. Penso assim que essa era a ideia do executivo à época. Só que o entendimento do governo do Estado, e é prerrogativa dele o transporte escolar da ETEC do Plínio, porque é escola estadual, isso não quer dizer que o município esteja se furtando, tá? E nem estou defendendo o município nesse aspecto. Mas para explicar um pouquinho sobre isso, o governo do Estado, quando eu era conselheiro, né, presidente do Conselho Municipal de Educação, sabíamos que é recebida uma verba, né, enviada pelo governo do Estado para subsidiar o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino. Quando implantamos o tarifa zero, simplesmente o governo do Estado entendeu que se o município tem tarifa zero, não precisa mandar dinheiro para o transporte escolar da rede estadual. Só que ele não entendeu que, quando eu coloco esses alunos dentro do sistema, que foi pensado para um número X de pessoas, eu inflo esse sistema e um ônibus que daria conta de transportar todas as pessoas nesse horário de pico, e daria realmente, ele é sobrecarregado e cria muitos problemas. Então, eu vi tanto mães quanto munícipes que reclamaram da falta de educação, de bater, de trombar, de xingar, de que começa a existir conflito, você vê nas redes sociais também. E eu entendo os dois lados, tanto as pessoas que usam e reclamam porque tem estudantes, os estudantes que reclamam que não tem espaço. Então, foi criado um problema, foi algo que, com o encontro com deputados, a gente pediu a intervenção junto ao governo do Estado, certo? Para que se repense essa atitude, repasse esses valores, porque nós criamos um déficit de mais de 3 milhões de reais, certo? Para os cofres públicos, porque eu tenho hoje 8, se não me engano, são 8 linhas para o município todo. Só para atender as duas escolas, eu preciso de 8 linhas. Quer dizer, eu precisaria de dobrar o número de linhas para atender plenamente. E dobrar o número de linhas é dobrar o valor do contrato. Isso não foi pensado à época. Porque jamais, acredito, né, que o executivo imaginou que, instaurando tarifa zero, seria cortado o transporte escolar dos alunos da escola Plínio, e é uma única escola, diferente de outros municípios que têm mais de uma escola estadual, tudo está aqui no centro. Então, fica ainda mais distante. Praticamente todos os alunos precisam de transporte escolar, assim como o da ETEC. Então, como eu digo, eu vou usar o termo bem popular, não estou passando pano para a prefeitura de forma alguma, porque o executivo vai ter que resolver. Ele assumiu, ele vai ter que resolver essa demanda, quais são os caminhos que a gente vai utilizar, vamos pensar juntos, né? Nós, junto aos nossos deputados, exercemos uma pressão sobre o governo estadual para que repense essa atitude, porque eu teria que dobrar o sistema público de transporte no tarifa zero para atender esses alunos. E o ideal seria não misturar as coisas, certo? São públicos totalmente diferentes. Entendeu? Os jovens estão numa outra vibe, que não é a vibe do idoso, do trabalhador que está cansado depois de um dia de trabalho, entendeu? Não é excluir um do outro, mas o convívio é importante, mas a demanda é outra, eles estão num outro pique. Então, seria muito importante restabelecer isso. Sei que vai ser difícil para o Poder Executivo, mas vai ter que pensar estratégias para que isso se resolva. Então, é muito importante salientar também todo esse percurso, porque esse problema não surgiu agora, como bem o Labareda disse, ficou para agora ser resolvido, como muitas outras coisas, mas foi gerado por um outro responsável, que é responsável pelo transporte, que, de certa forma, se eximiu da responsabilidade ao não mandar o dinheiro e falou, agora você implantou tarifa zero, está tudo resolvido. Então, eu economizo, mas é uma economia que a gente pode chamar de economia porca, né? Porque eu não tenho hoje, em caixa, pelo que eu vi, como dobrar o número de ônibus para o tarifa zero. Né? Para aumentar 2, está quase um parto a fórceps, imagina dobrar a frota de atendimento à população. Continua em discussão o requerimento
Eu gostaria de apontar que esse erro é um erro de planejamento da gestão passada, né? Que agora a gestão está assumindo. Mas gostaria de pedir uma prioridade, inclusive que eu recebi uma foto de uma mãe com uma criança no colo, antes da catraca. Então, antes ali, junto com o motorista, para ela não subir com a criança no colo, ela ficou na frente com o motorista. E eu recebi essa foto, não quis colocar, mas eu estou vendo que está muito urgente, muito sério, e gostaria de pedir essa prioridade aí com Peço uma os parte ônibus. na sua fala, Raquel. Com certeza. E eu também recebi imagens de pessoas que com roxo, entendeu? Que levou um cutucão, que levou empurrão, que foram pessoas mais idosas, foram xingadas, ofendidas, né? E tá um problema, criou um problema muito grave que tem que se resolver agora, como faremos, vamos pensar, mas realmente é urgente, urgentíssima, porque um ônibus, né, colocar Sorocaba dentro de Tietê é a mesma situação dos ônibus hoje da rede de transporte Tarifa Zero, né? Colocar Sorocaba dentro de Tietê, é quase impossível. Palavra. É só isso mesmo, obrigada. Continua em discussão o requerimento 60/2025. Quero agradecer primeiramente a explanação do vereador Leandro, que foi muito pertinente a sua explanação, Leandro. Assim a população fica sabendo o porquê das coisas também. Está aberta a votação do requerimento 60/2025. Requerimento 60/2025 aprovado. Requerimento 61/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de uma lombada no início da Avenida São Paulo, na mesma direção da existente na entrada da Rua Antônio Mantuanelli, para evitar que os motoristas que vêm da Rua Bom Jesus e Antônio Lúcio da Silva e da Avenida América Quincariol adentre pela Avenida São Paulo na contramão. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 61/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Paladini. Primeiramente, eu gostaria de pedir para subscrever junto ao vereador Adriano. Eu moro bem perto ali, e de fato ali é um caso meio complicado. Nós temos ali pessoas que cruzam reto ali, né? Tanto quem vem da São Paulo quanto da América Quincariol, já que a mão é de quem vem da Bom Jesus e da Antônio Lúcio. Então, acho que até mais que uma lombada, vereador, seria interessante uma conversa nossa com o secretário, para um projeto um pouco maior ali, sabe? Para as pessoas, o pessoal também que entra na contramão na São Paulo, que tem um trechinho ali que é contramão, né? Então, acho que vale a pena uma conversa. A lombada é válida, é necessária, mas há algo até mais intensificado ali para coibir esses atos. Já tiveram diversos acidentes ali, dessas pessoas que cruzam, né? Então, é muito pertinente, é válido aí uma reunião com o secretário para a gente resolver isso aí em definitivo. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Agradeço e estou à disposição, nobre vereador Lauro. E vindo de quem mora, né, na região, no bairro, eu estive pessoalmente no domingo à noite lá observando, e segundo pessoas, né, da própria população, a própria comunidade, me relataram que até ônibus fretados, né, de algumas empresas também fazem, porque tem o trajeto da lombada e se faz meio balão para continuar na Avenida de São Paulo. E as pessoas realmente cortam ali. E quando se desce Antônio Mantuanelli, você sempre vai olhar para o lado direito, né, da Avenida de São Paulo, que é onde vem o fluxo de carro, nunca para a mão esquerda. Então, é onde tem acontecido, e acho muito importante a sua colaboração, nobre vereador, para que a gente realmente possa ter algo mais incisivo, né? Que a gente possa ter algo mais eficaz do que somente a lombada. Agradeço pela sua colaboração aí, para a gente poder realmente trabalhar nesse sentido e poder evitar acidentes, né? Isso acho que é de segurança dos munícipes que estão ali
usufruindo daquela via, que possa ter ordem e decência. Agradeço. Continua em discussão requerimento 61/2025. Está aberta a votação do requerimento 61/2025. Requerimento 61/2025 aprovado. Requerimento 62/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade urgente da implantação de placas de regulamentação e sinalização de solo, entre aspas, dê a preferência, na rotatória localizada na entrada do bairro Coab, na rua Amélio Barbieri Esquincariol e na Avenida Afonso Celso Rodrigues Cruz, a fim de contribuir para a melhoria do trânsito no local e especialmente para o cumprimento do Código Nacional de Trânsito. Requeiro ainda que antes e juntamente com a implantação da nova sinalização seja feita uma campanha massiva informativa com relação às referidas regras de trânsito. Data de entrada 17/2/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 62/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Jacinto. Eu acho que é de conhecimento de todos, né? Essa referida rotatória, que eu faço, todo mundo sabe da minha profissão, eu sou vendedor, então eu viajo todos os dias, praticamente pelo estado inteiro, em diversas cidades, 3, 4 cidades por dia, todos os dias. E somente em Tietê, nesse lugar específico, que a lei de trânsito não é observada. Mundialmente, né, o doutor João pode afirmar isso, né, a lei de trânsito ela diz que a preferência é sempre de quem está na rotatória. Isso é fato. E só nessa rotatória, no país inteiro, ou no mundo inteiro, é o contrário, gente. E para quem não conhece, a gente que está até acostumado, eu acho que foi o nosso presidente estava comentando, que mora nas proximidades, que por ser já meio ao contrário, você já fica meio esperto. Então você já vai com o carro numa menor velocidade, porque uma pessoa que é de fora, ela sempre vai entender e vai seguir a lei, a regulamentação. Então ela vai continuar na rotatória, independente de quem descendo. Então eu acho que uma medida simples, que seria a implantação de sinalização via placa e de solo e uma conscientização das pessoas, né? De repente, até a implantação de um guarda de trânsito ali, no começo, até para a instrução, né, das pessoas, para que possa ser seguida a regra. Então, e ali houveram já vários acidentes graves, porque as pessoas tanto sobem da América Esquincariol quanto desce a Celso Cruz em velocidade, porque na cabeça delas a preferência é delas que estão descendo. E aí a pessoa de repente está passando na rotatória achando, né, e ela tem a convicção que ela está na preferência dela, e aí a gente acaba tendo acidente, enfim, acidentes mais graves, né, inclusive. Então eu queria solicitar, né, para que houvesse um olhar mais como prioridade mesmo, né, para que a gente possa realmente fazer cumprir a lei. Peço uma parte, fica à vontade, vereador. Eu também queria subscrever esse requerimento. Muito obrigado. Estive com o secretário Marino, acho que uma semana atrás, também levei esse probleminha que tem aí há algum tempo, né? Há muitos anos. Há muito tempo. E muitos munícipes me procurou também para levar esse requerimento. Então, eu queria subscrever com o senhor. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Peço uma parte também, ao vereador. Parabenizá-lo, falar que você me poupou um trabalho, porque ontem mesmo, conversando com o professor Ivo de língua portuguesa, ele me pediu a mesma coisa, né? E eu, como poucas vezes passo por lá, e sempre muito leigo, entendo a lei de trânsito, sempre passei tranquilo, sem saber se alguém vem, né? Daí, ontem, nós fomos a um evento, né? E passamos por lá, daí acho que foi o Mário que comentou, falou assim, cuidado, o carro vem aí, né? Eu falei, mas como o carro vem aí? A preferência já está aqui na rotatória, o carro vem aí? Não é assim que funciona.
Não, mas aqui é assim que funciona. Então, Não deveria, é né? uma problemática. Ele falou assim, pensa, até o professor comentou, pensa no semáforo. O semáforo é muito difícil, rotatório, é complicado, demora um tempo, né? Mas a gente tem que ter uma ação eficiente mesmo, porque não é só essa distorção, tem outras distorções de trânsito, que é básica. Quem aproxima pela direita também tem a preferência. No Bonanza isso não funciona, certo? A preferência é quem está vindo pela esquerda. Sabe assim, umas incongruências de trânsito aqui, né, da logística da mobilidade, que só existem em poucas cidades, creio eu, né? E se contrapõe à regra, se contrapõe à lei. Então, precisam urgentemente ser mudadas. Vai precisar de um processo de conscientização e de mudança cultural da população? Sim. Mas que inicialmente vai ser uma boa proposta, né? Tenha um guarda lá por uma semana, né? Fiscalizando e orientando as pessoas, placas bem visíveis, né? Quase caiam na cabeça da pessoa que ela passe, porque isso é absurdo. E qualquer pessoa que vem de fora, porque a gente tem que pensar, nós munícipes já conhecemos a regra de trânsito local, certo? As pessoas que vêm de fora não. E vão ser penalizadas por um erro que alguém cometeu no passado, dizendo que ali era preferência. Então, eu gostaria também de pedir para subscrever, né? Culminou na segunda-feira, ontem, passamos pela experiência de manhã, à noite o professor, durante o HTPC, me solicitou, eu falei, passe todas as informações que você deseja, e hoje você apresenta, então, vem ao encontro, quer dizer, é muito notório, no mesmo dia, 3 pessoas, e você hoje pleiteando, é predestinado a ser mesmo, tá certo? Muito obrigado. Ok. Só isso, vereador. Continua em discussão o requerimento 62/2025. Peço a palavra bem breve. Presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Nossa Tietê, né? A gente tem algo, tem algumas coisas aí que vem de uns anos aí, né? Essa é mais uma. Mais uma. Eu passo lá, toda vez eu penso, mas não é possível isso. Não é possível. É inacreditável. Mas, a gente até acontece. Esperamos aí que essa gestão olhe com carinho e conserte esse erro histórico. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 62/2025. Eu também viajei já muito, já estou viajando menos, mas já andei o Brasil bastante lugar. Nunca vi em nenhum lugar esse sistema de trânsito. Só aí, infelizmente, na Coab, que tem a rotatória, que está dentro dela, você tem que parar. Se tiver um segundo atrás, você trava o trânsito. Sempre contestei isso, mas eu tenho certeza absoluta que nós temos pessoas qualificadas para colocar isso em ordem de novo. Está aberta a votação, requerimento 62/2025. Peço para subscrever. À vontade. Requerimento 62/2025 aprovado. Requerimento 63/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da implantação de uma faixa elevada de pedestre na rua Santíssimo Redentor, número 360, em frente ao Colégio Moriá. Data de entrada, 17/2/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 63/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Adriano Jacinto. Essa foi uma solicitação do pessoal dessa escola, né? E essa escola fica ali entre o São Geraldo e o Bacile. Ela está ali nessa divisa. E por se tratar de uma escola de cunho infantil, né? Você tem muitas crianças atravessando a rua de lá para cá, daqui para lá, e não tem nenhuma sinalização, por ser um bairro residencial, né? Essa escola ela está situada numa casa, né? É uma escola infantil, então ainda suporta, né, essa demanda, e não tem uma sinalização, não tem uma faixa de pedestre. Então, a solicitação eu acho válida e pertinente, né, por se tratar de crianças, e a gente sabe que, quando se tem uma faixa elevada, todo bom motorista vai reduzir a velocidade, né? Então, a gente entende que essa reivindicação
das pessoas, né, da diretora dessa escola, eu entendo ser justa e ser válida, por conta de realmente se preocupar com a segurança, e por se tratar de crianças, a gente sabe como são crianças, né? É muito fácil para saírem correndo, então se nós tivermos essa faixa elevada, as pessoas reduzirão a velocidade dos carros, das motos, consequentemente aumentará a segurança desses pequeninos. Agradeço. Continue a discussão, requerimento 63/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, queria o vereador Leandro. corroborar para o que você está falando, e que se a gente possa, como a gente está tendo como algo inédito, sempre presente alguém do executivo aqui, que o Lucas, como secretário de governo, está, que aproveitasse esse requerimento a pensar no planejamento futuro, né, para 2026, ou os anos que aí vierem, para que todas as unidades escolares tenham faixas elevadas. Eu vejo, dando um exemplo de Cerquilho, porque é um lugar que eu sempre passo e vejo, em frente à padaria, né? Esqueci o nome agora, fugiu a padaria de Cerquilho, a Vivenda do Trigo, né? É impressionante. A pessoa pisou na faixa, eu me sinto em Brasília. Brasília é assim, né? Você pisa na faixa, os carros param. A pessoa pisou na faixa, os carros param. Então, essa importância da faixa elevada, as pessoas são conduzidas, como usar cinto, né? Durante muitos anos teve uma propaganda massiva, hoje poucas pessoas deixam de utilizar. É como a propaganda anti-tabaco e outras. Algumas coisas dão muito certo aqui no Brasil. E a questão da faixa elevada é algo que deu muito certo dentro do nosso Código de Trânsito e facilita mesmo. E por ser pintada de vermelho, chamar mais atenção, né, todas as pessoas ficam mais alerta com essa situação. Então, acho que seria uma recomendação, até para pensar a partir desse requerimento, que todas as escolas, né, as unidades escolares públicas e privadas, tivessem uma faixa elevada em frente, né? Peço para subscrever, inclusive, acho importante. Fique à vontade. Continue a discussão, requerimento 63/2025. Está aberta a votação para o requerimento 63/2025. Requerimento 63/2025 aprovado. Requerimento 64/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências no sentido da realização da limpeza da calçada que margeia a área verde localizada na rua José Marcus e avenida Alberto San Juan, no bairro Jardim Bacile, uma vez que os transuentes que passam pelo local são obrigados a caminhar pela rua, principalmente os frequentadores da farmácia municipal. Data de entrada 12/2/2025, autoria João Martellini. Está em discussão o requerimento 64/2025. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. As fotos são bem claras, né? Na verdade, é na rua, mas bota no meio da rua, né? Porque a calçada toda tapada, e aí tem carro estacionado ainda, a pessoa vai mais no meio da rua ainda, ou seja, mais risco. É inacreditável, né? Mas acreditamos aí que o executivo vai estar olhando aí com carinho para essa demanda aqui colocada pelo nobre vereador Martellini. Obrigado. Continue em discussão, requerimento 64/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Reforçando ao pedido do Martellini, mas até colocando um outro ponto, né, que é muito importante, porque nós pode ver que tem um lixo do lado, né? O que eu tenho percebido, é claro que precisa de um planejamento, são 45 dias de um governo, são tantas áreas para serem limpas que precisaria de umas 5 equipes de limpeza para a cidade. Mas uma coisa que é fática, né, em especial nos prédios públicos. Juntou mato, parece que está escrito, aqui é depósito de lixo. Eu vejo ali a APAE, até tem um requerimento nesse aspecto, né, as pessoas se veem na liberdade de depositar lixo ali porque tem o mato. Então, o mato já é uma problemática, nós estávamos discutindo isso ontem, então, tem o mato, é depósito de lixo. Então, aqui é até um ponto para refletir para a própria população que também ouve essa questão, né, dessa reflexão, né, que eu sei que tivemos problemas com coleta no início do ano e estamos buscando regularizar, né? Tivemos no ano passado e em outros momentos da história, desde que eu estou aqui, que é uma história muito curta, mas eu vi isso em outros momentos,
mas também se pensar, né, sobre esse momento. Já temos um problema, que é o mato, que o poder público tem que resolver, mas também o lixo associado, né, é uma problemática que vai intensificando. Daí nós temos surtos de escorpião, onde fala assim, mas se une uma coisa a outra, daí eu quero a resolução do problema, mas também tem que ter contribuição da própria população em relação a isso, correto? Acho que isso é muito importante e se repete em vários espaços da cidade, né? Continua em discussão requerimento 64/2025. Teve um requerimento meu passado referente a quase essa situação e leis existem para isso, mas o que nós precisamos mais é fiscalização. Então nós vamos ter que cobrar mais a fiscalização em cima disso aí, né? E claro, tem que ter equipe de limpeza sim, mas hoje mais a fiscalização no momento. Eu acredito nisso. Uma parte na sua fala, Mário, e acho que até vai além da fiscalização, mas dá uma arejada nas nossas leis, né? Então a gente tem que rever essas leis que muitas vezes não dão subsídios suficientes para penalização, correto, daquelas pessoas que incorrem. Essa é uma área pública, como a gente colocou, até eu citei da PAI também, mas nós vemos também áreas particulares que passam por essa situação. Isso porque eu pedi a fala para essa questão. É uma área pública, então não tem que se falar em penalização do poder público, ele tem que se responsabilizar por isso, mas isso acontece também em áreas privadas. Vários requerimentos foram propostos aqui, inclusive, nesse pouco período de limpeza de áreas privadas. Então, a gente tem que pensar essas ações para renovar essas leis também, né? Porque quanto menos áreas privadas você tiver que dar conta, as áreas públicas vão ficando mais fáceis de serem ditas, porque muitas vezes a própria prefeitura, quando não há a ação da instituição privada, aconteceu isso já em requerimentos que eu fiz como munícipe. Eram tantos requerimentos, eles não conseguiram penalizar as pessoas, eles acabaram pela insistência indo lá limpar uma área que é privada, porque a pessoa acaba não fazendo, né? Permite uma parte, senhor presidente? Senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta casa, demais pessoas que nos assistem, senhor secretário do governo, que nos honra novamente aí com sua presença, eu queria só fazer um adendo do seguinte: esse local aí não tem lixo, essas folhas secas caem das próprias árvores do bosque, da área verde, sabe? E tem uma folha ou outra aí de papel que o vento trouxe, vindo de longe, mas ninguém deposita lixo aí. O problema mesmo é o mato, né? E esse local aí, por que tem esses carros estacionados? São as pessoas que vêm na farmácia municipal, eles estacionam o carro aí, e eles que reclamaram para mim. Então, eles não podem ir caminhando pela calçada, muitos vêm de bengala, muleta, e são obrigados a ir no meio da rua, que nem o colega Carlos falou, porque não tem por onde ir, né? Agora, com relação à mudança da legislação, eu estou aqui há 32 anos, né, indo para 33, e toda vez que se acentuou a legislação, só piorou, porque, de fato, o nobre presidente tem razão. A legislação nossa é mais do que suficiente. Precisa só de fiscalização, entendeu? Alguns funcionários, talvez, sugiram aí para vocês, novos vereadores, que se mude a lei. Mas não adianta mudar a lei. Porque eu lembro que, quando estava o nosso colega João Carlos, ele deixou muito severa essa lei, inclusive criou ali um dispositivo que obrigava que galhada fosse colocada em sacos plásticos, né? Eu quero ver quem que consegue pôr o galho de uma árvore numa poda dentro de saco plástico, entendeu? Então, aí nós depois conseguimos mudar. Ele conseguiu, na época, convencer a maioria e aprovou essa legislação dura, que foi com multas altíssimas, pesadíssimas. E aí a gente vai ter as consequências, porque as pessoas aí vão procurar por ela, a gente mesmo, para reclamar dessas multas abusivas, entendeu? Que daí vai cair, que nem o nobre colega que não está aqui hoje citou o exemplo de pessoa de idade. Acontece muito isso com pessoa de idade. A gente tem que ter cuidado, não pode ir punido de imediato, não. Tem que ter a notificação, tem que ter advertência, porque muitas senhoras de idade que moram sozinhas, às vezes tem um terreninho, ela às vezes nem recebe a notificação, entendeu? E considera-se, às vezes, entrega essa notificação. E quando entrega, às vezes entrega para a pessoa errada, não vem na mão dela. Aí vai chegar, vai aplicar multa nessa senhora,
que não está nem sabendo. Ou outra coisa, o prazo. Às vezes ela não consegue ir no prazo. Eu vejo hoje a dificuldade que é conseguir pessoas para fazer limpeza, para fazer serviços, entendeu? Nós estamos com uma falta. Você vê as empresas aqui que não conseguem funcionar. Então tem que ter paciência. Não digo deixar de tomar providência, tem que tomar. Mas é como o presidente falou, o que precisa é fiscalização, não mudar a lei. Que mudar a lei, nós vamos ter mais injustiça do que justiça. Vai por mim, porque toda vez que mexeu aqui, só injustiça. Certo? Não resolveu nada, só piorou a situação. A legislação que nós temos é muito boa, mas tem que ser colocada em prática, tem que fiscalizar. E o que é falho é essa forma de se mandar por AR. Porque o AR nem sempre chega para quem tem que chegar. E aí a pessoa é dada por notificada e é punida sem merecer. Entendeu? Isso que tem que tomar cuidado. Precisa estudar um outro jeito de notificar, sem ser por carta R. É um problema essa carta R. E a fiscalização que tem que ir para a rua. Mas, repito, ali o problema era a prefeitura. Depois outra. Eu sempre digo para mim o seguinte, tudo bem, o particular tem que fazer a parte dele, é um absurdo. Mas a prefeitura tem que dar exemplo. Como que a prefeitura vai sair multando todo mundo se ela não dá conta dos espaços dela? Vejam as praças da cidade, vejam os locais. Entendeu? Isso aí, se falar, tudo bem, né? A administração está com 45 dias. Mas isso aí, em menos de 30 dias ficou assim. Entendeu? A chuva, época de chuva cresce. Entende? Então tem tudo isso. A administração também, para ficar punindo, ela tem que dar o exemplo. A hora que ela tiver com todas as áreas limpas, tudo em ordem, tudo podado, tudo arrumado, alambrado consertado, daí exigir do particular. Muito obrigado. Está aberta a votação do requerimento 64/2025. Requerimento 64/2025 aprovado. Requerimento 65/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos estudos e informe da possibilidade da colocação de cascalho ou raspa de asfalto na estrada municipal Santo Foltran, de cerca de 550 metros, entre o loteamento residencial Pascoal e o início da estrada vicinal Luísa Zanardo Canatelli e da rua Plínio Crocê. Data de entrada, 17/2/2025, autoria João Martellini. Está em discussão o requerimento 65/2025. Está aberta a votação do requerimento 65/2025. Requerimento 65/2025, aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação da presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Lauro Palladini. Presente. Professor Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. E Valmir Giacomazzi. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 03/2025. Altera a redação do parágrafo 7º do artigo 11 da Lei Complementar número 03/2019, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada 20/1/2025, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais com a finalidade de retirar do texto a proibição de que servidores em estágio probatório exerçam funções designadas. Está em discussão o projeto de lei 03/2025. Está aberta a votação do projeto
de Lei 03/2025. Projeto de Lei 03/2025 aprovado. Projeto de Lei número 08/2025 altera as leis complementares números 02/2019 e 03/2029 e dá outras providências. Data de entrada 04/2025, autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende alterar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com a finalidade de garantir ao servidor ocupante do cargo de secretário municipal ou diretor superintendente os benefícios do Estatuto. Está em discussão o projeto de Lei 08/2025. Está aberta a votação do projeto 08/2025. Projeto de Lei 08/2025 aprovado. Não havendo mais matéria para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, explicação pessoal, eu gostaria de informar os senhores vereadores que a Prefeitura Municipal protocolou na Câmara o projeto de Lei 14/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente do município, com a finalidade da abertura de um crédito adicional especial no orçamento do SAMAI, no valor de R$400 mil, para complemento da execução do emissário Beira Rio, para encaminhamento dos efluentes da bacia do Ribeirão da Serra e da ET Central, e solicitou a convocação de uma sessão extraordinária, que faremos logo após a essa. Sendo assim, convoco os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término dessa sessão ordinária para discussão e votação do projeto de Lei 14/2025. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão, a presente sessão. Quero também aqui agradecer, de especial, mais uma vez, a presença do nosso secretário de Governo, o senhor Lucas, que sempre nos faz aí com a sua presença e que leva essas solicitações dos nossos vereadores junto ao Executivo. Muito obrigado a todos.